Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo. Agora eu vou chamar o Zé Roberto para contar o seu testemunho. José Roberto da Silva Júnior, o nosso Zé Roberto, é um super campeão que jogou 12 anos na seleção brasileira, no Real Madrid, no Flamengo, no Bayer Leverkusen, Bayern de Munique, Santos, Hamburgo, Algarafa e atualmente é jogador do Grêmio. Zé, por favor, pode vir. Boa noite a todos. Para mim, nesta noite, é mais um motivo de alegria, pois pela terceira vez estou tendo a felicidade de poder palestrar, falar um pouquinho da minha história. Antes de sair daqui, não poderia deixar de agradecer aos organizadores, o Abner, a Bruna, quem mais? Vanessa, Carolina, Aline, Nicole, Mateus. Parabéns, viu? Bonita festa. Quantos concordam comigo? Diga um amém. Parabéns, viu? Eu queria que neste momento você virasse para a pessoa que está do seu lado e falasse para ela assim: o Senhor te trouxe aqui nesta noite porque Ele quer aperfeiçoar os teus caminhos. Vira para ele e para ela aí. Se você sentir de dar um abraço nela ou nele, dá um abraço nela e nele aí. Fala para ele e para ela. O Senhor te trouxe aqui porque Ele quer aperfeiçoar os teus caminhos. Aleluias. Os que têm assento, tomam, por gentileza. Quando eu falo do meu testemunho, eu não posso deixar de falar que para alcançar alguns benefícios e algumas bênçãos sobre a minha vida, aconteceram 3 coisas. Primeira, teve uma chamada. Segundo, teve renúncias. E terceiro, teve sacrifício. Porque a nossa querida Bruna falou um pouco do meu currículo, da qual iniciei a minha carreira na Portuguesa. E logo depois fui transferido para a Espanha, jogando quase um ano pelo Real Madrid. Logo em seguida, retornei para o Flamengo, fui para a Alemanha, jogar no Bayer Leverkusen. Após o Bayer Leverkusen, fui vendido para o Bayern de Munique. Jogando 6 anos pelo Bayern de Munique, voltei para o Santos. Após um período de 10 meses no Santos, voltei para a Alemanha para jogar pelo Hamburgo. Após o Hamburgo, 1 ano jogando no Catar. Depois do Catar, atualmente atleta e jogador do Grêmio. Joguei aproximadamente 11 anos pela seleção brasileira.
E se for colocar todo esse currículo, não poderia também de falar os títulos, que mais ou menos foram uns 12, 13 a 14 títulos. Talvez muitos que adentraram aqui nesta noite, escutando o currículo na minha vida profissional, talvez alguns, ou jovens, ou crianças, devem estar se perguntando e dizendo: nossa, quanta sorte o Zé Roberto teve na vida. Eu quero falar uma coisa para você que adentrou aqui nesta noite. A sorte não teve nada a ver com isso. O segredo do meu sucesso é Ele. Porque o salmista, no Salmo 37, versículo 5, ele diz assim: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Caminho, entrega, sacrifício. Só que para alcançar esse sucesso, eu não posso deixar de lembrar da minha infância, do meu início, de onde eu saí. Porque talvez para muitos é fácil eu chegar aqui e mencionar clubes, mencionar títulos, mencionar sucesso. Mas para que eu pudesse alcançar tudo isso, houve uma chamada, houveram renúncias, e também sacrifício. Quando eu falo da minha história, é difícil eu chegar para vocês aqui e falar que vou falar somente 30 minutos ou talvez 40. De uma forma mais abrangente, talvez curta. Eu vou tentar chegar aproximadamente 40 minutos. Mas eu vos confesso que para falar da minha história, talvez eu precisaria de 1-2 horas. Mas eu sei que tem pessoas que adentraram aqui nesta noite, que vieram ver somente um jogador de futebol. Mas nesta noite aqui, eu não sou somente um jogador de futebol. Eu sou um missionário. Eu sou um eleito. Eu tenho uma chamada. Eu faço renúncias. Aleluias. E quando eu olho para a minha vida, eu vejo na minha vida muitas coisas parecidas com a vida de Abraão. Porque a Bíblia fala em Gênesis capítulo 12, Deus o chamando e dizendo: Abraão, Abraão, sai da sua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Saí da minha parentela e fui para uma terra que o Senhor me mostrou. Só que muitas das vezes, quando saímos das nossas parentelas, muitas pessoas vão com uma bússola ou talvez com um GPS. São poucos que vão ouvindo
a voz de Deus como Abraão fez. E quando eu saí da minha parentela, eu saí porque teve um chamado. E eu sei que na vida de muitos que adentraram aqui, o Senhor também tem um chamado. Amém? Que chamado é esse, Zé Roberto? Para que eu possa entender. O chamado de Deus para a vida de alguém é simples. Ele pega o caído e levanta. Ele pega o que não tem nenhuma força e dá força a ele. Ele pega o que é desacreditado e coloca em um lugar de destaque. Assim tem sido na minha vida. Porque quando eu iniciei a minha vida, me conhecendo como um garoto, um jovem ou talvez uma criança, com 7 anos de idade, eu virei para minha mãe e disse para ela assim: mamãe, eu tenho um sonho. Quantos sonham aqui? Deixa eu ver. Tem alguém ainda que tem sonho? Aleluias. E quando eu falei para ela, eu tenho um sonho, ela virou para mim e falou: é mesmo? Qual é o teu sonho? Eu com uma bolinha de plástico, que eu enchia ela com papel, porque eu não tinha condição de ter uma bola, virei para ela que disse que o meu sonho era ser um jogador de futebol. E aquilo chamou a atenção dela. E o tempo foi se passando. E por eu ter nascido em São Paulo, em uma periferia, vivendo em uma casa com 5 irmãos, a minha mãe sozinha teve que trabalhar para trazer o sustento, porque o meu pai já havia saído de casa. E eu, com aquele sonho dentro do meu coração, iniciei jogando numa escolinha chamada Pequeninos do Jockey. E eu não via a hora de chegar o fim de semana, porque o fim de semana era o período que eu tinha de estar aí na escolinha, jogando com os meus amigos. Só que ao mesmo tempo, quando chegava o fim de semana, me trazia uma angústia muito forte no coração. Porque não eram todos os fins de semana que a minha mãe tinha recurso para me dar o dinheiro da condução, para ir para jogar aí no Pequeninos do Jockey, porque eu tinha que tomar 2 ônibus e um metrô. E muitas das vezes, para minha mãe me dar o dinheiro, para que eu pudesse ir jogar no Pequeninos do Jockey, eu me lembro que mamãe teve que tirar muitas das vezes a mistura de dentro da minha casa. E o tempo foi se passando. Mamãe, quando chegava dentro de casa aos fins de semana, ela trazia uma sacola cheia de roupas, porque ela trabalhava em uma casa de repouso, onde ela cuidava de velhos. E quando ela chegava com aquelas roupas assim, jogava em cima da cama, porque não tínhamos condição de ter um tênis ou um sapato, na esperança de ter uma calça para ir para a escola, um tênis. Eu pegava uma calça e a calça dava 2 de mim. Eu pegava um sapato, o sapato dava 2 de mim. E eu começava a chorar e
me perguntar, dizendo: quando será que eu vou conseguir ter alguma coisa que eu desejo? E eu me lembro que a cada noite que eu ia dormir, eu fechava os meus olhos e fazia uma oração a um Deus desconhecido, porque até então eu não o conhecia, e falava para Ele assim: meu Deus, muda a minha história, muda a história da minha família. E o tempo foi se passando, e na minha fase, mais ou menos, de adolescente, a dificuldade, cada ano que se passava na minha casa, aumentava. E eu me lembro que a maior angústia e sofrimento que eu tive na minha vida foi quando eu estava já prestes a fazer um teste no São Paulo. Só que naquela semana, quando eu estava com 15 anos de idade, eu me lembro como se fosse hoje, aconteceu uma fatalidade muito grande dentro da minha família. Uma das minhas irmãs, a mais velha, veio a falecer, a Rejane. E eu me lembro que ela era o braço direito da minha mãe. Era ela que ajudava a minha mãe dentro de casa, com os alimentos, e muitas vezes me dando dinheiro para ir aos treinamentos. E eu, naquela esperança de fazer um teste para alcançar o meu objetivo, quando ela veio a falecer, houve uma angústia muito grande dentro do meu coração. Pois eu já não tinha pai, tudo que se deparava dentro da minha casa era motivo de tristeza, porque não tínhamos uma comunhão, como eu estou vendo aqui entre famílias, não tínhamos recurso financeiro, e a nossa maior esperança veio a falecer. E eu me lembro que naquela noite que recebemos o telefonema do falecimento da minha irmã, eu disse para Deus que se Deus existia, que me desse uma prova, porque a minha vida estava em ruínas. A partir daquele momento, eu virei para minha mãe e falei para ela: chega de sonhar, mãe. Chega de ilusão. Amanhã eu estou saindo de manhã para procurar um emprego, porque eu não suporto mais ver a senhora se sacrificando, tirando a mistura de casa, o arroz com ovo, para me dar o dinheiro para ir treinar. Com a perda da Rejane, aqui dentro, a partir de hoje, serei eu o seu braço direito. Fui fazer teste, uma prova em uma empresa, e fui aprovado. Comecei a trabalhar de office boy, com 15 para 16 anos. E quando eu fui aprovado nesse emprego, eu me lembro que eu já estava com 3 meses trabalhando.
o seu Nelson, que era o meu patrão, não poderia deixar de lembrar o nome dele, embora os anos se passaram, ele assinou a minha carteira profissional. E eu, com a minha carteira assinada, feliz, com o meu ticket refeição, com o passe escolar, feliz, ganhava os meus 3 salários mínimos, ficava com um para comprar um tênis, uma calça jeans, e o resto dava tudo para minha mãe. Estava feliz. Mas uma certa vez, eu me lembro que, mediante todas as nossas dificuldades, quando eu ainda era pequeno, a minha mãe, junto comigo os meus irmãos menores, devido ao tamanho à dificuldade, ela nos levou primeiro na Aparecida do Norte para pagar promessa. E eu me lembro que eu era pequenininho, ainda eu tenho as marcas no meu joelho, de tanto que eu andei de joelho na Aparecida do Norte. E nada aconteceu na nossa vida. Logo após tamanho desespero e dificuldade dentro de casa, mamãe nos levou ao candomblé, ao som dos tambores, achando que alguma coisa nova iria acontecer. Não aconteceu nada. Logo em seguida, a mamãe nos levava na Praça da Sé. Quem conhece São Paulo sabe de onde eu estou dizendo, para ir para uma igreja japonesa chamada Saishonaye, uma seita a qual minha mãe achou que lá estavam as nossas esperanças. Não achamos nada. De repente, mamãe, chega do teu trabalho às 9:30 da noite, porque eu e o Kiko, meu irmão, íamos buscar ela sempre no ponto, na esperança dela trazer um pão para o café da noite. Ela vem com a sacola muito pesada. Eu me lembro que eu era pequeno, e eu carregando aquela sacola, e eu falava assim: hoje tem coisa boa para comer. Quando eu cheguei dentro de casa e abri aquela sacola, minha mãe virou para mim e para os meus irmãos e falaram: a partir de hoje, não quero ver nenhum de vocês tocando nesses 3 Budas. E eu me lembro que minha mãe, a cada dia que ela chegava do emprego, ela enchia os Budas de moeda. A gente ia lá, pegava as moedas do Buda para jogar videogame no bar. Nem com as moedas do Buda eu não passava de uma fase do Atari. Mas pegava as moedas e falei: já que o Buda não está me ajudando a passar na fase do Atari, eu vou comprar doce. Comprei doce com as moedas do Buda. Irmãos, me deu uma diarreia que eu fiquei com caganeira durante 3 dias. Não aconteceu nada. Quando eu me lembro disso, às vezes eu não tenho nem vontade de comer sobremesa, que me vem na cabeça as moedas do Buda. Que faz, irmão? Vocês riram que não foi vocês. Não aconteceu nada.
Só que certa vez, quando a minha mãe chegou dentro de casa após trabalhar 2 dias em 2 empregos, e eu indo buscar ela lá no ponto, a primeira coisa que eu avistei foi o seu rosto. E eu me lembro que o rosto dela estava diferente. E eu perguntei para ela o que aconteceu. Ela me falou: hoje eu fui num local que eu senti uma presença da qual eu não consegui sentir no candomblé. Eu senti uma paz a qual eu não consegui sentir na Aparecida do Norte. Eu senti um gozo na alma, da qual eu não consegui sentir na igreja Saixonaê. Me convidaram para ir em um culto. E aquele culto parecia que as palavras eram direcionadas para o meu coração, era direcionada para o meu problema. Quando tocava os louvores, as lágrimas que derramavam dos meus olhos, parecia que eu estava sentindo uma paz dentro do meu coração. E quando a minha mãe falou aquelas coisas para mim, eu comecei a questionar aquelas mesmas palavras que eu disse uma vez. Aonde está esse Deus? Mediante os problemas que permeavam dentro da minha casa. E a partir daquele dia, me despertou um sentimento muito forte de querer conhecer esse Deus que a minha mãe me falou. Só que quando mais eu queria conhecer esse Deus, parecia que alguma coisa fazia com que eu retrocedesse. Quanto mais eu queria me envolver, outras coisas me puxavam para fazer ao contrário das coisas de Deus. Mas certo dia eu fui. E quando eu adentrei dentro de uma igreja simples, pequena, eu senti uma paz a qual eu jamais havia sentido. E comecei a falar para mim mesmo: esse é o caminho, essa é a direção. Aí está a essência. Daí virá o segredo. Só que eu não tinha me envolvido ainda. E a minha mãe já envolvida no processo de aquebrantamento e de envolvimento com esse Deus que apareceu para a vida dela. Ela começou a acreditar no inacreditável. Ela começou a crer naquilo que ela ainda não cria. Ela começou a ressuscitar na vida dela os sonhos que um dia tinha sido enterrado.
E certa vez ela chegando em casa, ela virou para mim e disse assim: acabo de passar na Portuguesa e no Corinthians, e fiz a inscrição do teu nome, para você fazer uma peneira. E eu virei para ela assim, meio assustado, e falei: mãe, a senhora está doida? Ela falou para mim: doida por quê? Um dia me falaram que você tinha um talento. Um dia o teu pai olhou para você e falou que de você não iria sair nada. Um dia a nossa vizinhança disse que você iria ser um marginal. Só que hoje, o sonho que você tinha e que eu tinha um dia, voltou a brotar de novo no meu coração. A esperança que eu tinha de um dia você se tornar um jogador de futebol, ressuscitou dentro do meu coração. É por isso que eu não estou louca. Por mais que muitos aí fora não dá nada para você, eu, tua mãe, sei que de você pode sair alguma coisa. Ela me deu a mão assim, e olhou para mim, e os olhos dela começou a sair lágrimas. E quando ela falou para mim, eu com as minhas mãos junto com a dela, e nós dois chorando, eu virei para ela e disse assim: mamãe, a tua esperança é a mesma que a minha. Aonde tu for, eu também irei. E nós fomos. Peguei uma chuteira emprestada e fui fazer a peneira na Portuguesa. Chegando lá, às 2 horas da tarde, eu me lembro que quando eu adentrei naquele portão, tinha tantos jovens que a fila dava a volta no Canindé. E eu virei para minha mãe e disse para ela: tem certeza? Aleluia. Ela falou para mim: se chegamos aqui até aqui, seguimos em frente. Caminhamos. O portão se abriu. Quando eu entrei para escolher qual fila que eu ia entrar, porque tinha a fila do goleiro, zagueiro central, quarto zagueiro, lateral, meia direita, meia esquerda, centroavante e o outro centroavante. Quando eu fui entrar na minha fila, era a maior que tinha. Que eu sempre fui meia esquerda. E eu olhando aquela fila grande, eu já estava ali cheguei 2 horas da tarde, fui entrar para fazer o teste às 7:30 da noite. E morrendo de fome, que eu saí cedo de casa,
Quando eu entrei na fila, eu vi aquela fila gigante. Eu falei, eu não vou entrar aqui não, porque senão eu vou morrer aqui de fome. Dei 2 passos para o lado direito. Em vez de eu entrar na fila de meio campo que estava à volta, eu entrei na fila de lateral, porque era menor. Eu falei, eu faço o teste aqui e vou embora. Quando entrei naquela fila e olhei para minha mãe e falei, mãe, tem certeza que vamos fazer esse teste? Ela falou assim, já que chegamos aqui, vamos embora. Só que eu falei para ela, mãe, eu não sei se eu vou aguentar, porque saímos de manhã, eu estou morrendo de fome. Ela vira para mim e abre a sua bolsa com um pãozinho com mortandela. E me dá e fala assim, vai, você vai conseguir. Talvez o pãozinho com mortandela para muitos aqui não significa muita coisa. Mas para mim significa. Aleluias. Eu me lembro que em 2011, estando eu no Catar, por ter passado e conquistado muitos títulos por onde eu passei, sempre após uma conquista tem um banquete. E eu me lembro que em 2011, estando eu no Catar, o meu time ganhou a Copa do Emir, que é a Copa do Brasil. E é já tradição do país que quando a equipe vencedora vai jantar no Palácio do Rei. Aleluias. Só que aquela noite para mim foi uma noite diferente. Eu já estive nas prefeituras da cidade da Espanha, quando conquistei título jogando pelo Real Madrid. Eu já estive nos melhores restaurantes, festejando títulos pelo Bayern de Munique. Eu já estive em vários lugares com a seleção brasileira conquistando títulos, mas no Palácio do Emir foi diferente. Quando eu adentrei aquela porta, e eu, dentro de um palácio, eu comecei a falar, realmente, aquele Deus que eu questionei, Ele existe. Obrigado. E da mesma forma que todos estão aqui, reunidos em famílias, começamos a sentar cada um em uma mesa. E eu me lembro que o buffet de comida era um buffet mais farto do que nós comemos aqui nesta noite. Estávamos em um palácio. Só que quando cada um dos amigos de clube foram se levantando para se servir, eu me lembro que eu chamei o tradutor e pedi para ele chamar o cozinheiro. E quando o cozinheiro veio, eu falei para ele, para o seu Abdel, falar para ele, seu Abdel,
Fala para ele que eu queria um arroz e um ovo. Quando o cozinheiro trouxe o arroz e o ovo na minha mesa, o prato já estava ali. E nesse mesmo instante, os meus companheiros vinham do buffet com um prato para comer. E de repente adentrou o rei Emir, o rei do país. E por tradição, o rei vai nas mesas cumprimentar a cada um pelo prêmio alcançado. Mas eu me lembro que quando ele chegou na minha mesa, ele parou na frente da mesa e achou estranho aquele prato de arroz com ovo. Seria estranho para você também. E logo ele perguntou: seu Abidel, por que o Zé Roberto está comendo um arroz com um ovo, sendo que no buffet está cheio de lagosta, camarão, caviar? Eu virei para o seu Abidel e falei para ele falar assim para o rei: estou comendo arroz com ovo. Para eu nunca esquecer de onde eu saí. E quando o rei escutou aquelas palavras, ele me deu um abraço e falou assim: jamais havia visto tamanha humildade. Irmãos, eu sei que aqui estamos no meio de jovens bem-sucedidos. Eu sei que nesta noite estamos no meio de empresários bem-sucedidos. Mas nunca esqueça do arroz com ovo. Talvez o arroz com ovo para você não significa nada. Aleluias. Mas para mim significa muita coisa. Porque se cumpriu na minha vida uma palavra que diz que o Senhor iria nos colocar junto com príncipes em lugares de destaque. Chamada renúncia. Aleluias. Nesta noite você está tendo uma oportunidade de poder estar num ambiente como esse. Um ambiente harmônico, familiar, a qual eu um dia não pude ter. É por isso que eu pedi para você falar para a pessoa que estava do teu lado: o Senhor lhe trouxe, porque Ele quer aperfeiçoar o seu caminho. E sentir também da parte do Espírito Santo de Deus, de você abraçá-lo ou abraçar ela. Essências que têm acabado hoje, dentro de uma sociedade moderna,
a qual, quando chegamos dentro de nossa casa, cada um pega o seu iPad, iPod, e vão cada um para o seu quarto. E não existe mais aquela comunhão de pais com os filhos, filhos com os pais. O Senhor está resgatando isso aqui nesta noite. Que não é por acaso que você, Fernanda, está com a sua mãe. Não é por acaso, Luísa, que você e Gabi está com os teus pais. Famílias que, quando eu olho para vocês, eu me alegro, porque eu não posso estar presente com a minha família, porque eu tive que fazer um sacrifício pelo meu trabalho. Mas eu olhando para a família de vocês, me traz paz no coração. Porque eu não tenho a presença da minha família, mas quando eu vejo vocês, eu vejo a essência da paz que reina no meio da família. Aproveita essa oportunidade para abraçar o teu pai e a tua mãe, para valorizar a amizade que você tem com o teu amigo, porque no meio da nossa sociedade hoje, são valores que se perderam, mas o Senhor está resgatando aqui nesta noite, e Ele está te chamando, como Ele me chamou. O dia que Ele me chamou, e quando Ele chama, é para nos marcar. O Senhor quer te marcar nesta noite. Ele quer mudar a sua história. Ele quer fazer um capítulo novo. Porque quando Ele chama porque Ele tem um propósito. E eu me lembro quando Ele me chamou. Mesmo eu achando que, como Deus vai chamar um jovem, um adolescente sem esperança? Como Deus vai querer fazer alguma coisa na vida de alguém que não tem perspectiva nenhuma? A Bíblia diz, lá em Isaías 51, em versículo de número 2, que Ele chamou Abraão, sendo ele um só. O chamou, o abençoou e multiplicou. Para haver multiplicação, tem que ter bênção. Para ter bênção, tem que ter chamada. Sendo ele um só. Para o Senhor fazer alguma coisa na vida de alguém, Ele não precisa contar com multidão. Para o Senhor ganhar uma batalha, Ele não precisa juntar os exércitos do mundo todo. Ele precisa de um só. E Ele chamou Abraão para mudar a história de uma nação. E Ele pode fazer isso por você também. Ele fez por mim. Como? Para finalizar, estando eu
nessa época jogando em Munique. Frequentava uma igreja, mas ainda não tinha tomado uma decisão. Jovem que queria curtir a minha vida. Mas Deus estava me chamando, chamada. Uma senhora de dentro da igreja ela virou para mim e para minha esposa e falou: Zé Roberto, o meu filho Davi, ele está dentro de um hospital há muitos anos. E por você ser uma pessoa de influência, joga no bairro de Munique, o clube mais popular da cidade, será que você não poderia ir tirar uma tarde para estar com as crianças aí? Levar uns autógrafos, como esse que a gente tinha no clube, para dar para os torcedores ou para as crianças. E falou para mim: leva os teus autógrafos para distribuir para as crianças, para a gente tirar umas fotos. Você não sabe a importância que vai ser para aquelas crianças. Chamada. E eu virei para ela e falei: eu vou sim. Só que ao mesmo tempo, eu senti um peso no meu coração, porque ela falou de crianças, eu tenho filho, hospital de câncer. Eu fiquei meio temeroso, porque eu não sei qual seria a minha reação lá dentro. Chamada. Quando eu fui para aquele hospital, eu me lembro que aquela mesma sensação que eu senti o dia que eu fui no culto com a minha mãe, como se fosse uma voz falando dentro do meu coração, dizendo assim: você vai trocar o cartão de autógrafo pela palavra do Senhor. E eu ouvindo aquela voz, com o meu corpo tremendo, eu fui. E quando eu adentrei dentro daquele hospital, e a porta se abriu e eu vi as crianças correndo, andando, correndo que não dava, mas andando. Com aqueles aparelhos, com fio dentro do braço, e as mães do lado, caminhando assim com elas. A primeira coisa que veio na minha cabeça foi agradecer a Deus pelos filhos saudáveis que me deu. E quando eu comecei a entrar dentro, começaram a se juntar bem próximo de mim, como vocês estão aqui. E juntou aquelas crianças com as mães, muitas das crianças carecas, outras já bem magrinha. E eu olhando para aquelas crianças ali, olhando para mim, esperando uma foto, esperando um autógrafo. E as mães ali com os olhos sedentos, mas ao mesmo tempo de tristeza também.
eu senti uma presença muito forte da parte do Senhor ali dentro daquele hospital. E com a minha Bíblia na mão assim, eu me lembro que quando eu abri, a palavra veio lá em Isaías 59, 54, 55, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. E com a Bíblia aberta eu comecei a falar as bem-aventuranças que está nos evangelhos. Bem-aventurado é o reino de Deus. E comecei a proclamar o reino de Deus, e comecei a proclamar a liberdade, e comecei a proclamar a cura, e comecei a proclamar a alegria ali dentro. Eu me lembro que quando eu terminei, já saindo para fora daquele hospital, eu ouvi uma voz, meio que tremulosa, falando: Zé Roberto, Zé Roberto. Era uma mãe correndo ao meu encontro e me deu um abraço, e disse assim: obrigado por ter vindo aqui nesta noite, porque os meus dias obscuros foi como se eu tivesse visto uma luz. Os meus dias de angústia foi como se eu tivesse tido paz aqui agora. Obrigado pela tua vinda aqui. E eu saí de lá feliz e alegre, porque eu tinha tido uma experiência com Deus que eu tinha questionado. E não demorou 3 semanas, eu estando treinando aí no meu clube, e de repente chega 4 jovens, 2 moças e um moço, e 2 moços. E eu comecei a assinar alguns autógrafos. E de repente chegou perto de mim uma jovem, com uma foto na mão, e pediu para mim assinar. E quando eu assinei aquela foto, antes de assinar, eu olhei para a foto e olhei para ela. E ela falou assim para mim. E eu ali perguntei: quem é nessa foto? Para que você venha me pedir autógrafo. Porque na foto era uma moça careca, pálida, magra. E na minha frente era uma jovem bonita, com o cabelo já um pouco crescido, maquiada. E ela entrega aquela foto na minha mão. E eu pegando na mão, quando eu fui assinar, ela virou para mim assim e disse: não quero que você assine essa foto não. Eu só te trouxe ela para você ver que nessa foto sou eu. E que no dia que você foi naquele hospital, as tuas palavras entraram como se fosse um remédio para minha alma. E eu vim te entregar esta foto, não para pegar um autógrafo, mas para lhe dizer que eu conheci não um jogador, mas um homem de Deus. Chamada. Quando o Senhor tem uma chamada na vida de alguém, Ele marca. Ele quer te marcar nesta noite.
Ele está te chamando nesta noite, porque Ele quer te abençoar e multiplicar as bênçãos que Ele tem na sua vida. Fui marcado, sou abençoado, e estou vivendo a bênção da multiplicação. Sabe por quê? Porque não é por acaso que quando eu passo por aí, as pessoas perguntam: o que você está comendo? Quando eu vou no mercado com o meu carrinho, as pessoas param para olhar o que tem dentro do carrinho. Quando eu passo por aí, as pessoas dizem para mim: Zé Roberto, qual que é o teu segredo? Como pode um camarada com 40 anos, 14 não, 40, parece 14, mas com 40 anos, voando dentro de campo, correndo mais que guri. Tem muitas pessoas que, quando eu estou junto com o Biteco, eles falam para mim: você é pai do Biteco? Eu falo assim: não sou pai não, sou irmão. E se ele bobear, o irmão mais novo ainda. Multiplicação. Quem vive e quem é marcado, quem é abençoado por Deus e anda com a multiplicação, sonho nenhum pode ser frustrado. Sabe por quê? Porque você foi marcado, você está sendo abençoado e vivendo a multiplicação. Aleluias. Quem vive as multiplicações das bênçãos e da marca de Deus sobre a tua vida, sonho nenhum pode ser frustrado. Não. Há 2 meses atrás, mais ou menos, tinham decretado a minha aposentadoria aqui. Há 2 meses. Há 2 meses olhavam para mim e falavam: daí não sai mais nada, 40 anos. Mas só que eles não sabem de onde vem o meu alimento. Cadê meu... o meu alimento, irmãos? Vem daqui. Vem daqui o meu alimento. Aleluias. Sabe por que vem daqui? Porque a palavra do Senhor, ela fala lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lança o seu cuidado sobre o Senhor, e Ele cuidará. O meu cuidado vem daqui, porque a palavra do Senhor, ela fala lá no Salmo 30, versículo 5. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. O meu alimento vem da palavra, porque no Salmo 37, versículo 25, ela diz assim: já fui moço, porém agora já sou velho. Jamais vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. O meu alimento vem da palavra, e o alimento da palavra do Senhor, ela diz lá no livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 31, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, com asas de águia subirão, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Tem alguém aqui nesta noite esperando no Senhor? Tem alguém aqui nesta noite esperando no Senhor? Aleluia.
Eu queria te pedir para se colocar de pé agora. Só você que está esperando no Senhor. Só você que ainda continua sonhando. Porque você que continua sonhando, aleluias, isso é sinal de que através dos teus sonhos, o Senhor pode fazer o seu sonho se tornar real. E eu sou uma testemunha viva aqui nesta noite, para lhe dizer, que o Deus que eu sirvo, Ele ainda continua fazendo milagre. Faz. Sabe por que Ele faz milagre, irmãos? Porque se a gente olhar para a nossa sociedade, ou para todos nós que estamos aqui, quem de nós iria dizer assim: o neguinho mijão virou alemão? Vamos repetir isso juntos? O neguinho mijão. Pode repetir. Pode repetir comigo. Porque você repetindo, vem na minha mente que aquilo que eu buscava, eu não conseguia achar nos títulos que eu conquistei no Bayern de Munique. Você repetindo que o neguinho mijão virou alemão, me traz à memória que eu não consegui preencher o vazio que eu tinha no coração, jogando em um dos maiores clubes do mundo, Real Madrid, ou talvez 11ando pela seleção brasileira. Não. O diferencial está nas palavras que mencionou o salmista, no Salmo 37, versículo 5. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Ele fez por mim, Ele pode fazer por você também. Qual é o deserto que você está passando? Eu também já passei. Qual é o vazio que permeia o teu coração? Um dia permeou no meu também. O neguinho alemão, mijão, virou alemão. O neguinho mijão, virou alemão. Pode repetir comigo? O neguinho mijão, virou alemão. 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 Aleluias. Eu queria te convidar neste momento, para que você pudesse agora fechar os teus olhos agora. Eu queria que neste momento, você juntamente comigo fizesse uma oração e agradecimento. Aleluia. Você que veio aqui hoje e talvez não agradeceu por ter saúde, por ter uma família abençoada. Aleluias. Talvez você adentrou aqui hoje achando que iria somente alimentar o teu corpo. O Senhor está trazendo sobre as nossas vidas aqui hoje
um alimento espiritual para você e para sua família. Será que você pode orar comigo nesta noite? Será que nesta noite você pode trazer uma reflexão sobre a sua vida, para fazer algumas renúncias e trazer de volta aquilo que talvez um dia foi perdido na sua vida? Será que tem alguém aqui que queira fazer essa oração comigo? Feche os teus olhos aí em nome de Jesus. Aleluia. O que você precisa, eu não tenho para te dar, mas eu sei quem tem, e Ele se faz presente nesta noite. Sinta a presença do Espírito Santo aí. Sinta a presença dEle aí. Coloque Ele em prova da mesma forma que um dia eu coloquei. Ele é grande. Ele te ama. Abraça a pessoa que está do teu lado aí, você que convidou, abraça ele, abraça ela aí, aleluias. Abraça o Léo aí, Felipe, abraça ele aí, abraça, ele está precisando de um abraço, aleluias. Há quanto tempo você não está precisando desse abraço? Abraça a tua irmã Daniel aí, abraça essa jovem aí, ó, abraça esse jovem, abraça ele, abraça aí, aleluias. Ele te ama, o amor dele é incondicional. O amor dele não é pelas condições que você tem, não. Ele te ama por aquilo que você é. Para ele te amar, você não precisa ter a conta bancária cheia, não. Ainda que você tiver somente um chinelinho no dedo, se tiver um coração aquebrantado, aleluia, Ele pode entrar nesta noite e fazer morada. Ele está falando para você: eis que estou à porta e bato. Abre o teu coração aí, jovem. Ele quer mudar a sua história. Ele está de braços abertos para você. Aleluia. Se Ele quer restaurar o teu casamento, aleluia, Ele tem um projeto lindo para o teu futuro. É você. Aleluia. Oramando e lavachandaramando e calamando. Aleluia. Ele está te dizendo nesta noite, Mateus 16, 26, pois de que aproveito tem o homem de ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Aleluias. Ele está te dizendo nesta noite, como diz a palavra dele em João 8, e versículo 12, eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ele é a tua luz, Ele quer te tirar do meio das trevas. Aleluia. A Bíblia diz lá em João capítulo 2, que Jesus estando em uma bodas, na bodas de Canaã, a Bíblia diz que faltando vinho o chamaram. Aleluias. Há quantas vidas aqui que precisa de vinho, que é a alegria, que é o renovo, que é a transformação. E a Bíblia diz que quando faltou vinho e chamaram Jesus, Maria também estava presente.
Só o que eu entendo aqui na história é que a Maria não podia e não tinha poder para fazer o milagre. Aleluia! O único que tinha poder de fazer milagre naquela bodas era Jesus. Talvez a sua vida está parecendo com aquela boda em Canaã. Faltou o vinho, mas o Senhor te trouxe aqui nesta noite, como as 6 talhas que Ele pediu para apresentar perante Ele. E quando Ele pediu para apresentar aquelas talhas, Ele disse para os serventes: enche elas até em cima. Como você chegou aqui? Com as talhas de água lá embaixo. O Senhor está querendo encher as suas talhas, porque com as talhas da sua vida enchida, aí sim Ele pode fazer um milagre e transformar, aleluia, as águas amargas de sua vida em aroma suave de vinho novo. O Senhor está procurando talhas aqui nesta noite, porque Ele está querendo encher, para transformar a água em vinho novo. Aleluias. O vinho novo Ele deixa sempre para o final. O seu final ainda não acabou. A sua história não foi decretada a falência, não. Você veio aqui nesta noite para o Senhor se revelar para você, para lhe dizer: vem com as talhas da forma que está sobre a sua vida, porque Ele quer encher nesta noite, para que você experimente o vinho novo, o qual eu estou experimentando na minha vida. Falaram e decretaram o fim na minha carreira, mas por eu estar com as talhas cheias e com o vinho novo, aleluia, eu estou pulando muralhas, estou contrariando a lógica, aleluia, e estou com uma bandeira erguida para o céu, e proclamando por aí, que o Deus que eu sirvo, Ele sim faz milagre, e quer fazer para você também, aqui nesta noite. Amém. Eu queria nesta oportunidade, porque um dia me deram a mesma, da qual eu estando em um ambiente como esse aqui, que vocês estão, me ofereceram o vinho novo, aleluias, me ofereceram uma oportunidade de ter uma mudança, de escolher, de buscar, de ter experiência com um Deus real, a qual eu não achei na religião, aleluias, ou nos movimentos a qual a minha mãe um dia me trouxe. E um dia me perguntaram se eu queria aceitar esse Jesus que se revelou para a minha vida, como meu único e suficiente Salvador. Aquele que a Bíblia diz, lá em João 3,16,
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele tem a vida eterna para você. Ele tem a vida eterna para a tua casa. Ele tem a vida eterna para a tua família. E por isso eu quero lhe perguntar: você também quer fazer um desafio nesta noite? Da mesma forma que eu fui desafiado e aceitei. E hoje eu sou a pessoa mais feliz da face da terra. Não sou feliz porque jogo no Grêmio. Não sou feliz porque joguei na seleção. Não sou feliz porque joguei no Bayern de Munique ou no Real Madrid, não. Hoje eu sou a pessoa mais feliz da face da terra, porque o meu nome hoje está escrito no livro da vida. Aleluia! E isso não se compara com estas coisas que um dia irão passar. Porque se o meu nome está escrito no livro da vida, isso é sinal de coisa eterna. O Senhor quer trazer coisas eternas para a tua vida. Tem alguém aqui que quer fazer a mesma experiência e tomar as mesmas decisões que um dia eu fiz e ter os mesmos desafios? Não deixe essa oportunidade passar, não. Talvez seja a única, aleluia, que está sendo revelada para você nesta noite. Tem alguém aqui nesta noite que reconhece que esta palavra veio como se fosse um bálsamo no teu coração quebrantado? Tem alguém aqui nesta noite que reconhece que esta palavra veio para o momento que você está dizendo? Por isso eu não posso sair daqui hoje sem apresentar este Cristo que transforma vidas, este Cristo que traz renovação, esse Cristo que nos chama para novas experiências. Ele quer se revelar para você, jovem. Ele quer se revelar para você, casal. Ele quer se revelar para você, moço e moça, guri e guria. Então eu quero perguntar, e eu quero que você levante a sua mão, para que eu possa orar pela tua vida, da mesma forma que oraram pela minha um dia. Tem alguém aqui nesta noite, que quer aceitar este Jesus, como único e suficiente Salvador da sua vida? Tem alguém aí? Aleluias, tem um jovem lá atrás, 2, 3, vem aqui que eu quero orar por você. Vem vocês jovens que levantaram sua mão, vem aqui. Tem também um casal, 2 lá atrás, pode vir aqui que eu quero orar pela vida de vocês. Vem aqui, sem nenhum constrangimento, vem aqui em nome de Jesus. Você está tomando a maior decisão da sua vida. Eu me lembro que quando eu tomei, eu vim na frente com os meus olhos cheios de lágrimas. Aleluia. Pode vir aqui, casal, você vem, não precisa se sentir constrangida, não. Não deixe essa oportunidade passar, não. Talvez seja única. Eu sei que tem jovens aqui que querem ter experiências novas com o Senhor. Vem aqui na frente que eu quero orar pela tua vida. Você que foi tocado pela palavra, você que sentiu que esta palavra falou para o teu coração, não deixa essa oportunidade passar, não. Vem sem demora, canta, vem sem demora aí, vem, aleluia, vem aqui do meu lado, em nome de Jesus, aleluia, o amor dele não falha. Vem mais aqui, pode vir. Eu sou feio, mas não mordo, pode vir aqui, pode vir, vamos orar por vocês. Vem aqui em nome de Jesus, vem. Você que está aceitando Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida, Ele quer mudar a sua história. Vem aqui na frente para a gente fazer uma oração. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Aleluias.
Coloca a mão aí no teu coração. Aleluia. O Espírito Santo quer trazer um quebrantamento aqui sobre as nossas vidas. Aleluia. O Senhor está traçando aqui uma história nova. Por vidas aqui, olha quantas vidas aceitando o Senhor como único e suficiente Salvador. Louvado seja o nome do Senhor. Cadê as jovens? Abraça uma dessas jovens aqui, vocês. Abraça aqui, Bruna. Abraça aqui, jovem. Vem você, Abner. Abraça os jovens aqui, ó, o Felipe. Abraça aqui o Mateus. Abraça eles. Pode abraçar, abraça elas. Abraça aqui elas, aqui a moça, aqui, ó. Aqui a Renata, aqui, ó, a Fernanda, a Luísa. Abraça elas ali para mim, por favor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Cadê Humberto? Cadê ele? Vem aqui, Humberto. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Obrigado, viu? Aleluia. Por esta noite você tem recompensa no céu. Aleluia. Porque eu desejo que um dia Deus colocou no teu coração. Era para alcançar estas vidas aqui, Deus tinha um plano. Aleluias. Eu queria na tua idade, qual é o teu nome? Hã? Eduardo, está com sono. Eduardo, eu queria na idade de Eduardo, aleluia, aceitar a Jesus, irmão Renê. Aqui o tamanhozinho dele, quantos anos? 11 anos aceitando Jesus. Eu queria eu. Passei quanto tempo no mundão aí fora, envolvido com mulheres, envolvido com bebida, envolvido com vícios, aleluias. Mas a partir do momento que eu tomei uma decisão, minha mãe não precisou falar para mim assim: Felipe, esses vícios não fazem bem para você. Mas o Espírito Santo de Deus testificava no meu coração que eu não precisava mais beber, que eu não precisava mais ir para a noite. O Espírito Santo que está se revelando para nós aqui, vai se revelar para cada um de vocês. Ele vai fazer esta mudança, não se preocupe, porque o Senhor trouxe vocês aqui para mostrar para vocês o caminho a ser seguido. Eu quero passar o microfone para o Humberto fazer oração por cada vida aqui. E com as minhas mãos eu quero orar, enquanto ele ora, eu quero impor as minhas mãos aqui. Aleluias. Porque um dia sobre a minha vida veio uma profecia de uma chamada. E eu creio sim que o Senhor tem uma chamada na minha vida. E não é chamada de jogador, não. Porque a chamada de jogador, Mateus, um dia ela passa, um dia ela é esquecida. Mas a chamada de um missionário, a chamada de um homem de Deus, aleluia, ainda que fomos decapitados, ainda que sofremos injúrias, ainda que sofremos, aleluia, pedradas, ainda que sofremos, aleluia, muitas destas coisas, a chamada ela é eterna nas nossas vidas. E a chamada que Deus tem na vida de cada um de vocês é uma chamada muito linda. Eu queria que vocês fechassem os teus olhos neste momento, que Humberto vai fazer uma oração por vocês. Todos nós fomos tocados essa noite, e eu me lembrei também do que o Zé Roberto, na última palestra que deu na Donep, ele trouxe 2 passaportes, o brasileiro, que é verde, né? E o vermelho, esse alemão. Mas ele dizendo que o passaporte mais importante na vida dele era o passaporte, o visto no caso, só o passaporte não dá entrada no país, né? Tem que ter o visto, é aquela entrada garantida com visto, aprovado para a entrada eterna. Então, isso me marcou, e eu creio que a Bíblia, como foi citado aqui, ela tem muitas promessas. A maior promessa que um ser humano pode alcançar da Bíblia é a salvação eterna. As coisas aqui são passageiras, por mais que a gente tenha condições aqui de usufruir até os nossos sonhos terrenos, a gente sabe que vai ter um limite, que vai ter um fim. E tem uma promessa: aquele que confessar com a sua boca
fazendo uma aliança então com Deus, e crendo no seu coração que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, e Ele ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Não é uma promessa de um jogador, de uma igreja, de uma religião, é uma promessa bíblica, e quem experimentou de fazer essa aliança, não uma aliança de um casal, mas uma aliança com o próprio Deus, vai viver desse gozo interno desde agora. A gente acha que o céu é para depois de alguma coisa acontecer, não. Começa agora a vida eterna. Então eu vou fazer um desafio para você, se você quiser repetir comigo uma oração, frase a frase, que tem o significado de realmente entregar a sua vida nas mãos de Jesus, sendo Ele o Senhor e Salvador da sua vida. Então você que decidiu, você repita comigo essa oração. Meu Deus, meu Pai, eu entendi essa noite que eu preciso de Ti. Eu preciso do Teu perdão. E eu estou aqui agora, arrependido pelos meus pecados. E quero entregar toda a minha vida, a minha família, nas Tuas mãos. E confesso com a minha boca que Jesus Cristo é o meu Senhor, o meu Salvador. Escreve meu nome, Jesus, no livro da vida. E que eu tenha, a partir de agora, uma experiência com o Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Isso não é uma coisa que talvez você não sentiu um arrepio, mas no céu foi sacramentado. Se você orou com fé, não é um homem que está dizendo, é a palavra de Deus que diz que Deus escreveu o seu nome no livro da vida. Eu nem sabia que há uns anos atrás existia esse livro. Existe um livro que Deus está escrevendo o nome daqueles que fazem parte da família de Deus. Então, eu queria agora orar por você. Você fecha os olhos, né? Pai, em nome de Jesus, está sacramentado no céu, e onde tu mesmo dissesse que onde 2 ou 3 concordassem, Pai, ali Tu estaria, estamos aqui, Pai, num grupo grande, Senhor, e nós ouvimos essa confissão, nós ouvimos essa declaração, que eles agora são Teus, Senhor. Faz deles, Pai, agora nova criatura, como diz a Tua palavra, Senhor. Dá essa vitória, esse gozo no coração, Pai, essa prosperidade de alma, Senhor, que precisamos muito, Senhor. Esse sucesso do mundo é passageiro, mas se eles estão precisando também, agora de uma prosperidade aqui na terra, que Tu podes conceder, Senhor, que venha de Ti, porque a Tua palavra diz que as Tuas bênçãos enriquecem e não acrescentam dores, Pai. Que eles recebam cada um, Senhor, com fé, Senhor, pela fé, em nome de Jesus. Te agradeço aqui pelo Zé Roberto, por esse homem de Deus, por esse homem que é incansável, Senhor, que recebeu esse chamado, Senhor, e ele não foge a essa voz que chama ele, Senhor, para fazer a Tua obra. Te agradeço em nome de Jesus. Mestre, eu preciso de um